Quero falar sobre consórcios públicos. Então, essa palavrinha consórcio, a gente tem que lembrar de conjugação de esforços. E conjugação de esforços de quem? Dos entes federativos. Então, os entes federativos, eles devem colaborar entre si. E qual que é a lei que rege os consórcios públicos? É a lei número 11.107 de 2005. Lei 11.107 de 2005. E ao longo dessa aula eu vou falar sobre alguns artigos importantes que têm caído nos concursos. Quando a gente fala em consórcio público, quando algum ente ele se une a outro ente, vamos supor que a União ela vai se unir a dois estados. Com o objetivo de construir um metrô entre esses dois estados. Então, é uma via de interesse público. Dois entes federativos estão se unindo, União e Estados, tem o objetivo de conjugar esforços com uma finalidade pública. Então, a associação voluntária com compartilhamento de valores públicos. É uma integração entre entes federativos, uma cooperação intergovernamental, uma cooperação federativa. Então, essa palavrinha cooperação, conjugação de esforços, compartilhamento, integração, são palavrinhas que devem participar do nosso vocabulário no momento em que estiver ali, que o candidato estiver diante de uma prova, por exemplo, dissertativa. Para falar sobre consórcio público, as palavrinhas são associação, compartilhamento, integração, cooperação e conjugação de esforços. Então, aqui eu falo na criação de uma pessoa jurídica diferente da pessoa do ente federativo. É criada uma pessoa jurídica a fim de que esse serviço aqui, a fim de que essa prestação de serviço público, ela possa ser concretizada. E a diferença entre os convênios, que a gente fala de consórcio público, mas temos também os convênios. Os convênios são regidos, então aqui a gente está falando de quê? De consórcio público. Consórcio público. Os convênios, eles são mais amplos. E nos convênios a gente não fala em pessoa jurídica. Então, aqui nos consórcios é necessário a formação de uma pessoa jurídica. Nos convênios, não. Os convênios, eles são mais amplos. Então, aqui não é uma cooperação somente entre entes federativos. É uma cooperação entre
poder público e particulares. Então, pode ser estendido essa cooperação aos particulares. Então, a cooperação pode ser estendida até os particulares. Então, o convênio é regido pela Lei 13.019 de 2014. E a diferença entre convênio administrativo e o consórcio público é a questão que o convênio, ele é uma cooperação que pode se estender aos particulares. E também está no âmbito de firmar acordos entre entidades públicas e entre particulares também. E também tem em vista esse mesmo objetivo, que é o interesse público. E aqui a gente fala entre interesse público firmado entre o poder público e que pode ser estendido o interesse público ao particular. Agora a gente vai para a lei. Qual lei? A Lei de Consórcios Públicos. Lei de Consórcios Públicos é a Lei 11.107 de 2005. Lei 11.107 de 2005, o artigo 1º diz o seguinte, aqui dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcio público e dá outras providências. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os entes federativos, os estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. O parágrafo 4º diz: aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições desta lei relativas ao consórcio público. Então, vamos pegar aqui essa parte para a gente conversar um pouco mais sobre ela. Aplicam-se aos convênios de cooperação. Então, a gente estava numa lei que falava sobre o consórcio público e essa lei fala que nos convênios de cooperação aplica-se esta lei, que é a Lei de Consórcio Público, no que couber. E tanto os convênios quanto o consórcio público, eles provêm de uma mesma raiz. E aí, a raiz aqui é a palavrinha cooperação e conjugação de esforços. Então, a raiz é a palavrinha cooperação, são essas duas palavrinhas, cooperação e conjugação. No caso, conjugação de esforços. Tanto no convênio quanto no consórcio público, há uma união para a cooperação e conjugação de esforços? Sim, há uma união. Com interesses que vão aqui ser interesses que caminham em um mesmo sentido, que caminham no mesmo sentido. Então, tanto o convênio quanto o consórcio público provém de uma mesma raiz, que é a conjugação de esforços para consecução de finalidade de interesse público recíproco. Então, para consecução de finalidade de interesse público recíproco. Então, vamos colocar interesse público. Entretanto, tem suas peculiaridades, por isso, o consórcio público é regido pela Lei 11.107
Consórcio Público Lei 11.107 de 2005, e os convênios é regido pela Lei 13.019 de 2014. Então, enquanto os consórcios públicos são de cooperação federativa, os convênios são criados para que essa cooperação seja estendida ao âmbito das entidades privadas. Então, no âmbito do consórcio, a gente lembra sempre dos entes federativos que se unem. E aqui nos convênios, não necessariamente precisa ser somente uma união de entes federativos, somente. E sabendo disso, a gente lê aqui o artigo e fala aqui que nessa lei dos convênios, Lei 13.019 de 2014, é possível aplicar de forma subsidiária, ou seja, somente no que couber, a Lei 11.107 de 2005. Então, quando a gente faz uma leitura, estamos diante de um problema a ser resolvido no âmbito dos convênios, que é a Lei 13.019 de 2014, e a gente não acha uma lei cabível nesta Lei 13.019 de 2014, a gente pode estender, então, para a Lei 11.107 de 2005 e aplicar na Lei de Convênios o que couber e o que estiver prescrito também na Lei de Consórcios Públicos, nos casos aí em que a gente não achar uma solução viável somente através da Lei 13.019 de 2014, que é a Lei de Convênio. Então, esse artigo, nesse parágrafo 4º, artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei de Consórcios, Lei 11.107 de 2005, vem nos falar isso, que, se necessário, é possível a aplicação de forma subsidiária da Lei de Consórcios Públicos na Lei de Convênios. E o exemplo aqui, vamos imaginar que temos um governador, o governador Marcondes. Esse governador Marcondes, ele precisa aqui de firmar, desta vez, um convênio entre uma pessoa, entre o ente federativo, o Estado, através do governador, e convênio porque é estendido à pessoa privada, então, em um hospital. Por quê? Porque o Estado em que Marcondes é governador, ele está precisando de leitos de UTI. Então, a população desse estado precisa de leitos de UTI. Então, nesse caso, se ele está firmando esse acordo, e no momento ali que ele firma esse acordo, há uma lacuna na lei de convênios, que ele está firmando aqui um convênio. Então, se houver uma lacuna na Lei 13.019 de 2014, ele pode, então, utilizar da norma 11.107 de 2005 para suprir uma eventual lacuna. Então, é possível aplicar as disposições da Lei de Consórcio Público no que couber, quando houver aqui uma necessidade, quando estivermos diante da Lei de Convênios. E vamos agora para um artigo também importante que tem caído nas provas. É um artigo que fala sobre consórcios públicos. Então, estamos na Lei 11.107 de 2005. Nessa lei, a gente vai ver aqui que no artigo 6º, parágrafo 2º, artigo 6º, o consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Então, o ente federativo tem uma personalidade jurídica, mas quando ele quer criar um consórcio público, ele deve fazer aqui outra personalidade jurídica para que esse consórcio público possa ser criado. No parágrafo 2º,
que foi uma alteração dada pela Lei 13.822 de 2019, ele diz o seguinte: o consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado, pode criar uma personalidade jurídica de direito público ou privado? Pode. Observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho CLT aprovada pelo decreto número 5.452 de 1943. Então, aqui fala sobre a CLT. Mas é necessária a aplicação de normas de direito público. Então, vamos imaginar que temos um município alfa, que faça aqui um consórcio com o município, consórcio, união, compartilhamento de interesses, cooperação com o município beta. Então, o município alfa faz um consórcio com o município beta, com o objetivo de fornecimento de remédios para a população. Diante disso, o município alfa, ele decide fazer contratações de farmacêuticos diretamente, o que significa sem concurso público. Mas acontece que a lei fala que o consórcio público ele pode ter tanto personalidade jurídica de direito público quanto privada, mas em todo caso é necessária a observância das normas de direito público para a realização de licitação, de celebração de contratos, de prestação de contas e também para admissão de pessoal. E aí, como é necessária a observância de normas de direito público, para admissão de pessoal, é possível fazer essa contratação sem concurso público? A resposta é não. Por quê? Porque aqui é necessário observar as normas de direito público no momento da contratação de pessoal. Então, não foi observado essa norma de direito público, então aqui é possível declarar a nulidade dessa contratação. Apesar de ser regido pela consolidação de leis do trabalho, não é possível a contratação desses empregados sem concurso público. E é isso que o artigo 6º, o parágrafo 2º do artigo 6º, que é esse aqui, ele vem nos dizer. Então, vamos ler novamente. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, à celebração de contratos, à prestação de contas e à admissão de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Agora vamos para outro artigo de lei, da Lei 11.107, de 2005, que dispõe sobre consórcio público. Vamos para o artigo 11. O artigo 11, a gente vai aproveitar aqui do parágrafo 2º, que também há uma alteração de 2020.
Então, a retirada do ente da federação do consórcio dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. O parágrafo 2º, que é esse que a gente vai copiar, diz o seguinte: parágrafo 2º, a retirada ou extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Então, a extinção depende de que essas obrigações elas sejam cumpridas, inclusive que eventuais obrigações também sejam aqui cumpridas. Então, é isso que esse artigo, que é o artigo 11 da lei 11.107 de 2005, Lei de Consórcios Públicos. Então, vamos imaginar o seguinte, se temos aqui o município beta, que contrata com o município alfa, então, município beta contrata com o município alfa. E aí é o seguinte, se esses municípios eles fazem um consórcio público com a finalidade intermunicipal, então são 2 municípios que fazem o quê? Um consórcio público. Um consórcio intermunicipal. E aí, a finalidade desse consórcio intermunicipal é reduzir o número de lixões. Então, vamos imaginar aqui que entre esses municípios tem aqui vários aterros sanitários. E o que está o quê? Interferindo no meio ambiente. Esses aterros sanitários, eles estão interferindo no meio ambiente. Mas o município beta, ele não pode aqui, de forma financeira, arcar com essa questão aqui, com esse serviço público de reduzir os números de lixões. Então, ele faz um consórcio público com o município alfa para que esses lixões eles sejam reduzidos. Então, há uma cooperação entre esses entes federativos a fim de reduzir o número de lixões. E é celebrado um contrato, e com esse contrato é feito aqui é celebrado um acordo. E com esse acordo é feito aqui vários contratos para quê? Para que esses lixões aqui, eles tenham o seu destino certo. Então, faz contratos e também aqui há uma admissão de pessoal. Então, há uma admissão de pessoal. Então, quando a gente faz contrato de serviço e uma admissão de pessoal, isso significa o quê? Um gasto. Mas imagina que o município beta, ele fale que não tem mais interesse nesse consórcio, simplesmente não tem mais interesse nesse consórcio. E essas dívidas aqui, ó, dos contratos da admissão de pessoal? Então, o município beta, que ele não tem mais interesse nesse consórcio. Então, essa dívida desses contratos e admissão de pessoal, elas devem ser absorvidas por ambos os entes federativos, tanto o município beta quanto o município alfa. Por isso vem o artigo 11, parágrafo 2º, e ele fala: a retirada ou extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos, cuja extinção dependerá
do pagamento das indenizações. Então, quer extinguir aqui o consórcio público ou convênio de cooperação, isso não prejudica as obrigações já constituídas. Então, a pessoa que fez, que tem essas obrigações aqui que foram feitas no decorrer dessa cooperação, desse consórcio público, essas obrigações devem ser absorvidas antes da extinção desse consórcio público entre esses entes federativos. E é isso que fala, não prejudicará as obrigações já constituídas. Não prejudicará as obrigações já constituídas. E a extinção dependerá do pagamento de indenizações. Então gera indenizações, gera. Por quê? Porque esse consórcio público também gerou que uma expectativa. Então é necessário que o pagamento das indenizações. Agora aqui tem um julgamento que diz o seguinte: eu vou copiar esse julgamento aqui que fala sobre consórcio público. Então, vamos imaginar o seguinte: se um consórcio público celebrou convênio com a União, se o consórcio público ele celebra convênio com a União, por meio do qual estão previstos repasses federais, por meio União, por meio do qual estão previstos repasses federais, o fato de dos entes integrantes do consórcio público possuir pendência inscrita no CALC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram. E, segundo o princípio da intranscendência, segundo o princípio da intranscendência das sanções, as punições impostas não podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Então, vamos explicar isso aqui. Vamos imaginar que o estado alfa, temos aqui o estado alfa,
esse Estado ele foi penalizado. Ele foi penalizado porque aqui temos a União. Ele foi penalizado porque a União ela repassou para o Estado alfa uma quantia que era para ser investida na área da educação. Mas essa quantia, ela não foi investida no prazo certo na área de educação. E aí, o Estado, ele caiu aqui na inscrição do CALC, que é um serviço de informações acerca da situação de requisitos fiscais. Então, ele ficou aqui negativado por conta disso, sofreu uma penalidade por não ter repassado esses recursos para a educação no momento certo. Então, ele tem aqui os seus antecedentes, os seus maus antecedentes inscritos no CALC. Acontece que o município, o Estado Alfa, ele quis realizar um consórcio público com a União para a construção de um metrô. Ele quer construir um metrô. Para construir esse metrô... Eu vou lá no Beto, você quer alguma coisa? Não, quero não. Para construir esse metrô, é necessário que esse Estado Alfa e a União, eles construam aqui, eles criem a criação de uma pessoa jurídica, uma PJ, diversa da pessoa jurídica do ente federativo. É necessário aqui uma pessoa jurídica que seja diversa da pessoa jurídica tanto do Estado quanto da União. Então, há uma criação de uma nova pessoa jurídica com personalidade própria, diferente dos entes que estão criando essa pessoa jurídica. Tanto pode ser de personalidade jurídica de direito público, quanto pode ser de direito privado. E aí difere desse ente federativo que está aqui criando esta pessoa jurídica. Então, quando a gente fala aqui na possibilidade da União transferir recursos, mesmo que esse Estado esteja aqui com os seus maus antecedentes no CALC, ele será transferir recursos para fins do consórcio público? E a resposta é sim, é possível a transferência de recursos da União para o Estado Alfa. Por quê? Porque aqui não está sendo penalizado no momento em que esse Estado Alfa está com os maus antecedentes no CALC, ele está sendo penalizado pela própria pessoa jurídica, que é pelo próprio Estado. Mas, quando se faz um consórcio público, é necessário uma nova pessoa jurídica. Então, essa penalização do CALC, ela não pode transcender para essa nova pessoa jurídica que está sendo criada. E é isso que diz esse julgamento. Se um consórcio público celebrou convênio ou com a União, por meio do qual estão previstos repasses federais,
o fato de um dos entes integrantes do consórcio público possuir pendência escrita no CALC não pode impedir que o consórcio receba os valores prometidos. Isso porque o consórcio público é uma pessoa jurídica distinta dos entes federativos que o integram. E, segundo o princípio da intranscendência das sanções, as punições impostas não podem superar a dimensão estritamente pessoal do infrator, ou seja, não podem prejudicar outras pessoas jurídicas que não sejam aquelas que praticaram o ato. Então, a pessoa jurídica que praticou o ato, que caiu aqui na questão das informações da fiscalização feita aqui, e que é prescrita aqui nesse lugar aqui de dados, que é o CALC. Então, essa pessoa jurídica, ela não pode ser que essa penalização dessa pessoa jurídica, que é o próprio Estado aqui, não pode ser transferida para a nova pessoa jurídica que é criada através do consórcio público. Vamos aqui para mais uma questão. Será? Primeiro, o artigo 6º. Vamos ler o artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica de direito público no caso de constituir associação pública. Então, qual que é o formato aqui de associação pública? Mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. 2, de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Então, vamos trabalhar um pouquinho com essa parte dessa lei 11.107 de 2005. E aí, quando fala aqui que é possível adquirir personalidade jurídica, como a gente falou, consórcio público, ele é feito por entes federativos, mas cada ente federativo tem uma personalidade jurídica. No momento em que esse consórcio é criado, ele é uma pessoa jurídica, é uma personalidade jurídica diversa do ente que o criou. Então, aqui é necessário atenção para um detalhe, que o consórcio público dotado de personalidade jurídica de direito privado, ele é enquadrado na categoria das associações. Ele é enquadrado na categoria das associações. E onde a gente vê isso? No próprio Código Civil, no artigo 44, inciso 1. E também no seu artigo 53, que fala que constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, para fins não econômicos, associação são pessoas que se unem para fins não econômicos. Inclusive, se for aqui uma pessoa jurídica de direito privado, será associação? Sim, será associação. Eles vão se unir para fins não econômicos. E aí, a gente pode falar que a associação pública é uma espécie de fundação? Não, não é possível isso. Por quê? Então, eu posso modificar aqui e falar o seguinte na questão: adquirirá a personalidade jurídica de direito público no caso de constituir uma fundação pública, uma associação como uma espécie de fundação? Não, não é possível, porque são aqui institutos jurídicos diversos. Então,
A associação pública não é uma espécie de fundação, pois a fundação, diferenças entre associação, todas elas vão ser construídas na forma de associação, seja o consórcio de direito público, seja de direito privado. Agora eu vou aqui falar sobre as diferenças de associação e fundação, para não confundir. Então, as diferenças entre associação pública e fundação. Fundação, os seus fins têm como finalidade, as finalidades são decididas pelo instituidor, por quem institui a fundação. Já a associação, a sua finalidade é decidida pela visão cooperativa nas decisões da Assembleia. Na fundação, a fiscalização é exercida pelo Ministério Público. Na associação, a fiscalização é exercida pelos próprios associados. Quando a gente fala em associação, a gente não lembra de contrato, a gente lembra de acordo. Por quê? Porque no contrato as vontades são diversas e no acordo eles têm aqui uma mesma perspectiva, uma mesma visão de cooperação para um determinado fim. Então, essa aqui é uma associação, um acordo que é estabelecida aqui a fiscalização, no caso da associação, pelos próprios associados. Na associação, os bens podem ser alienados. Já na fundação, via de regra, esses bens não podem ser alienados. Então, por meio dessas diferenças, a gente constata que quando a gente fala que os consórcios públicos são concretizados por meio de associação, a associação não pode ser confundida com a fundação, são institutos diversos. Então, é isso.